funcionários e dos condutores auxiliares. Inciso 1. Cumprir e fazer cumprir a presente lei e demais normas legais pertinentes, observadas rigorosamente as especificações e características de exploração do serviço permitido. 2. Prestar o serviço em conformidade com as especificações do órgão de trânsito do município. 3. Participar de programas e cursos destinados aos profissionais de mototáxi, qualificando a perfeição da prestação de serviço. 4. Assegurar, em caso de interrupção da viagem, a não cobrança ou devolução do valor da tarifa e providenciar outra condução para passageiros. 5. Tratar com polidez e urbanidade os passageiros prepostos, os outros permissionários e o público em geral. 6. Recolher o veículo envolvido em acidente com vítima ou sem. 7. Informar o órgão de trânsito do município qualquer alteração cadastral. 8. Portar, quando em serviço, capacetes para o condutor e o passageiro, bem como toucas descartáveis com touca descartável higiênica. Aí segue a mesma regra da mudança do... 9. Permanecer quando em serviço com vestuário padronizado e identificado conforme as determinações do órgão de trânsito. 10. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do serviço de manutenção, tributos, encargos sociais e previdenciários, bem como as despesas decorrentes da compra de equipamentos para garantir os níveis de segurança do serviço. 11. Manter atualizado o seguro obrigatório DPVAT. 12. Utilizar do serviço apenas veículo cadastrado no órgão de trânsito do município. 13. Manter o veículo e acessórios em perfeitas condições de mecânica, elétrica, higiene, conservação, segurança e funcionamento e com padrões de programação visual definidos pelo órgão de trânsito do município. 14. Portar, quando em serviço, a documentação referente à permissão, à propriedade e licenciamento do veículo, à habilitação e credenciamento do condutor. 15. Executar o plano de manutenção preventiva recomendado pelo fabricante do veículo e pelo órgão de trânsito do município. 16. Substituir imediatamente o veículo quando este atingir o limite de vida útil estabelecido nesta lei. 17. Submeter o veículo dentro dos prazos fixados às vistorias que lhe forem determinadas. 18. Atender de imediato às determinações das autoridades competentes, apresentando os documentos e o veículo quando solicitados. 19. Adotar todas as providências determinadas nas notificações e intimações emanadas do órgão de trânsito do município. 20. Descaracterizar o veículo quando da substituição do mesmo e ou quando da desistência do serviço, dando baixa inclusive na respectiva placa de aluguel. 21. Utilizar no veículo somente combustível permitido pela legislação em vigor. 22. Manter em operação somente veículo com certificado válido de vistoria e portando todos os documentos obrigatórios. 23. Permitir e facilitar o órgão de trânsito do município o exercício de suas funções, inclusive acesso ao veículo em locais onde o mesmo estiver. 24. Comparecer pessoalmente ao órgão de trânsito nos municípios nos seguintes casos. A linha A. Inclusão, exclusão ou atualização de cadastro de permissionário, condutor auxiliar ou veículos. B. Vistoria de veículos. C. Recebimento do termo de permissão e seus aditivos. D. Licenciamento anual. E. Outros exigidos pelo órgão de trânsito do município. Inciso 25. Manter atualizadas suas obrigações fiscais previdenciárias. 26. Fazer uma jornada diária mínima de 8 horas, admitindo um máximo de 12 horas, desde que em períodos intercalados. 27. Deverá aportar, quando em serviço, o termo de permissão fornecido pelo órgão de trânsito do município e rodoviário do município. 28. Portar, quando em serviço, o termo de condutor auxiliar e o termo de respectivo permissionário fornecidos pelo órgão de trânsito do município, bem como os documentos de porte obrigatório exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. 29. Apresentar ao órgão de trânsito do município semestralmente o relatório da demanda de passageiros transportados no período pelo respectivo veículo. 30. Portar os documentos obrigatórios emitidos pelo órgão de trânsito do município. 31. Renovar seu cadastro anualmente. 32. Apresentar outros documentos previstos em legislação pertinente e no edital de licitação. 30. Constitui infração a presente lei. Inciso 1. Entregar a direção do veículo a condutor não cadastrado no órgão de trânsito do município para execução do serviço. 2. Utilizar o veículo para quaisquer outros fins não autorizados pelo órgão de trânsito do município. 3. Utilizar-se ou não, de qualquer forma, concorrer para a utilização do veículo em prática de ação delituosa, como tal definida em lei.
4. Abastecer o veículo quando transportando passageiro. 5. Recusar o transporte de passageiros, salvo em caso de extrema gravidade. 6. Cobrar tarifa diferente quando estabelecido pelo chefe do Poder Executivo Municipal. 7. Interromper a operação do serviço sem prévia comunicação e anuência do órgão de trânsito do município. 8. Interromper a viagem, salvo em caso de avaria ou risco iminente. 9. Operar sem os equipamentos de segurança exigidos pelo órgão de trânsito do município, tais como colete, capacete, touca higiênica e outros que vierem a ser exigidos. 10. Não portar os documentos obrigatórios exigidos pelo órgão de trânsito do município. 11. Transportar ou permitir o transporte de: a linha A, explosivos, inflamáveis; B, inflamáveis; C, drogas ilegais; D, objetos volumosos, cargas ou animais que comprometerem o conforto e a segurança do passageiro. A linha E, subtraída pelo parecer já aprovado, passa a ser criança menor de 7 anos ou que não tenha nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança, conforme artigo 244, inciso 5 do CTB. F, mais de um passageiro. Inciso 12, fazer ponto em locais não autorizados pelo órgão de trânsito do município. 11, trafegar com: a linha A, passageiro acomodado fora do assento da moto; B, veículo que haja ultrapassado o limite de vida útil estabelecido nesta lei; C, capacete com data de validade vencida conforme legislação. Inciso 14, operar o serviço sem os equipamentos de controle exigidos pelo órgão de trânsito do município. 15, portar ou manter o veículo arma de qualquer espécie. 16, fumar ou permitir que o passageiro fume durante o percurso da viagem. 17, conduzir o veículo efetuando partidas, freadas ou conversões bruscas. Inciso 18, modificado pelo parecer, estacionar motocicletas a uma distância inferior à mínima permitida de 30 a 50 metros, conforme estudo técnico do órgão de trânsito, nos terminais de transporte coletivo e ou dos pontos autorizados de táxis ou mototáxis. 19, aliciar passageiros. 20, lavar, consertar ou reparar o veículo em logradouro público. 21, forçar a saída de outro mototáxi estacionado ou dificultar seu estacionamento em pontos livres. 22, operar o serviço de mototáxi em veículo não autorizado para o mesmo. 23, admitir no ponto de táxi veículo e ou condutor auxiliar não autorizado junto ao órgão de trânsito do município. 24, admitir no ponto de mototáxi permissionário não registrado para o respectivo ponto. 25, comercializar, alugar ou arrendar a permissão e ou respectivo veículo para outro permissionário ou a terceiro. 26, não obedecer à fila do ponto. 27, usar o ponto livre como ponto fixo, recusando-se a deixar outros permissionários estacionarem no lugar. 28, sair da fila sem autorização quando abordado pela fiscalização do órgão de trânsito do município, mesmo quando atendendo ao pedido de passageiros. 29, abandonar o veículo no ponto livre por mais de 15 minutos. 30, abandonar o veículo no ponto livre com o intuito de burlar a fiscalização ou utilizar do mesmo para efetuar serviços que não o de espera de passageiros. 31, utilizar-se de fones dos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular com o veículo em movimento. 32, utilizar-se de bebidas alcoólicas quando em serviço. 33, adentrar em órgão público ou estabelecimentos comerciais portando capacete. Evo. Artigo 31. Compete ao órgão de trânsito do município exercer em caráter permanente o controle e a fiscalização do sistema de transporte e prestação de serviços através de motocicletas no município de Ilhéus, intervindo quando e da forma que se fizer necessária para assegurar a continuidade, qualidade, segurança e padrões fixados. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. As atividades de controle e fiscalização desenvolvidas pelo órgão de trânsito municipal e determinação decorrente serão substanciadas em atos formais. Parágrafo 2º. No exercício da fiscalização poderão ser utilizados equipamentos para medição de velocidade, controle e gestão de bebidas alcoólicas. Artigo 32. A fiscalização do órgão executivo do trânsito do município fará observar ainda: primeiro, a conduta do permissionário; segundo, a segurança da higiene de condições de chapeação mecânica e elétrica de funcionamento do veículo e outros necessários. Terceiro, a ponte de documentação obrigatória. Quarto, a cobrança das tarifas estabelecidas.
Quinto, a instalação de manutenção de uso do equipamento de segurança exigido pelos órgãos de trânsito do município. Sexto, outros que fizerem necessário. Artigo 33. Os registros de irregularidades decretadas serão feitos pelos agentes da Autoridade de Trânsito do Departamento de Transporte de Trânsito do município mediante auto de infração lavrado em formulário próprio. Inciso 1º, ou parágrafo 1º, dependendo de sua natureza, a tipicidade da infração poderão ser constatada pela fiscalização em campo e ou nos arquivos registros próprios. Parágrafo 2º, a constatação da infração será lavrada de ofício ao auto de infração e a notificação será entregue pessoalmente ou via postal mediante recibo ou ainda através de publicação do órgão oficial do município. Parágrafo 3º, sempre que possível, o agente deverá solicitar a assinatura do infrator no auto da infração. Parágrafo 4º, a ausência da assinatura do infrator não invalida o auto de infração desde que é justificado na impossibilidade de coleta de assinatura. Artigo 34, o auto de infração de que trata o artigo anterior deverá conter as seguintes informações: primeiro, o número permissionário; segundo, o número da permissão; terceiro, a placa de identificação do veículo; quarto, a identificação do infrator, quando possível; quinto, o registro do infrator junto ao órgão de trânsito do município, quando possível; sexto, o dispositivo e regulamento infringido; sétimo, local da data, hora e irregularidade da infração; oitavo, descrição suscita da ocorrência; nono, assinatura e número do matrícula do agente que lavrou; décimo, assinatura do infrator ou seu proposto, quando possível, valendo esta com notificação do consentimento da infração. Pô, repetindo quase as mesmas coisas, velho, isso aqui, não tem necessidade disso não. Artigo 35, constitui infração, de novo, infração à observância de qualquer preceito desta lei, decretos e anexos, estando o infrator sujeito às seguintes penalidades e medidas administrativas. Primeiro, não executar o plano de manutenção preventiva recomendada pelo fabricante ou executivo do trânsito do município. Está tudo lá. Repetindo. Infração leve, penalidade multa, mediante administrativa, mediante operacional, falta de higiene, conforto e conservação do veículo. Infração leve, a mesma coisa, tá vendo? Permissionário e ou condutor auxiliar quando o serviço em condições adequadas de asseio. Infração leve, penalidade multa, mediante administrativa e mediante profissional operacional. Quarto, lavrar, consertar, operar o veículo em locadouro público. Infração leve, penalidade multa. Quinto, deixar de fornecer touca higiênica, descartar. Se lá já fala que não pode ter, que vai ser multado, repite aqui. O governo repetiu um monte de... Não tem necessidade disso aqui. Mas, vamos em frente, agora não tem mais giro. Cobrar por isso, infração leve, penalidade, multa, medida administrativa, impedimento operacional. Sexto, não permitir e dificultar o órgão de trânsito do município no levantamento da informação, realização do estudo. Infração leve, de novo, penalidade, multa. Sétimo, não tratar com polidez e urbanidade dos passageiros, colegas de trabalho e público em geral. Infração leve, penalidade, multa. Oitavo, não atender o pedido de embarque e desembarque de passageiro em locais autorizados. Já tem isso lá no artigo tal. Infração leve, penalidade de multa. Nono, fumar ou admitir que alguém fume durante o percurso de viagem. Infração leve, penalidade, multa. Décimo, abastecer o veículo quando transportando o passageiro. Infração leve, penalidade, multa. Décimo, aliciar passageiros. Infração gravíssima, penalidade, multa. 12º, não providenciar outro veículo para o transporte de passageiro em caso de interrupção da viagem. Infração leve, penalidade, multa. 13, cobrar ou não devolver a tarifa paga no caso de interrupção da viagem. Infração média, penalidade, multa. 14, não descaracterizar o veículo quando da substituição ou da baixa do mesmo. Infração média, penalidade, multa. Oitavo, transportar ou permitir o transporte de objetos valiosos, animais, carga de substâncias que prejudiquem o conforto, a comodidade, saúde e segurança do usuário. Infração média, penalidade, multa. Foge aqui. Suprimido o 16º, infração grave, tem, então, 17, não recolher o veículo para reparo quando solicitado pelo agente da autoridade de trânsito do órgão do trânsito do município. Infração grave, penalidade